Olá, queridos. Eu quero trazer uma palavra de meditação para que você possa refletir durante a semana ainda sobre aquilo que Deus quer fazer com o meu e teu coração, com a nossa mente, de forma muito especial. A palavra de Filipenses, capítulo 4, os versículos 8 e 9, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Queridos, essa palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, já no final da sua carta, onde depois de ter dado muitas instruções, ele falou sobre conflitos, ele falou sobre dificuldades, sobre lutas, falou sobre coisas boas, falou sobre alegria, e ele encerra a carta trazendo um estímulo para que aquela comunidade, aquelas pessoas procurem trazer para a sua mente o pensamento, a forma correta de viver a partir da palavra de Deus, para que isso influencie todo o seu ser, toda a forma de ver a vida. E aí, por essa razão, eu gosto daquilo que diz a palavra, a nova versão transformadora, uma nova versão da Bíblia, e ela começa dizendo assim: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. O apóstolo Paulo, ele está convidando as pessoas para que vejam a vida a partir da palavra de Deus, com o olhar de Deus, com a fé. Eu quero usar um exemplo bem vivo para nós, né? Nós que conhecemos o Antigo Testamento, conhecemos o Abraão, o Paul Tripp, no livro A Vocação Perigosa, ele traz Abraão como exemplo de alguém que concentrou a sua vida em Deus. O Paul Tripp diz o seguinte: em vez de meditar na impossibilidade da situação, Abraão meditava no poder e no caráter daquele que fez a promessa. Quanto mais Abraão permitia que seu coração se aquecesse na glória de Deus, mais convencido ele se tornava de que estava em boas mãos. Ao invés de um círculo de desencorajamento e desespero, a história de Abraão é de encorajamento e esperança. Por quê? Porque ele meditou nas coisas certas. Sabe, queridos, não tem como nós não olharmos a situação ao nosso redor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós encontramos no momento atual é difícil. A gente está passando por um momento difícil. Só que essas notícias elas chegam naturalmente. Só que nós não deveríamos nos concentrar nelas. Elas estão aí, são fatos. Mas para nós, o que deve aquecer nosso coração e a nossa mente é um outro fato. É o mesmo que dirigiu Abraão. Abraão foi chamado quando já era idoso. Abraão deixou a sua terra. Deus havia prometido para ele que faria uma grande nação. Deus havia dito que daria na velhice dele, na velhice da sua esposa, que era estéril, um filho. E do momento em que Deus chama, faz essas promessas, até o momento em que elas se cumprem, leva muito tempo. E aí o Abraão, ele podia ter meditado na impossibilidade, ele podia ter o tempo todo ficado pensando: não vai dar certo, não vai dar certo. E queridos, eu não estou falando de pensamento positivo, de autoajuda ou coisas desse sentido. Eu estou falando da palavra de Deus. O que fez Abraão poder vivenciar essas coisas de uma forma diferente foi porque ele se concentrou em Deus. Ele não se concentrou em si mesmo e nem na situação ao seu redor, mas na promessa e no cuidado de Deus. Em vez de meditar na impossibilidade da situação, Abraão meditava no poder e no caráter de Deus e nas suas promessas. E eu e você somos convidados a meditar, ou seja, a orar sobre isso, a ler a palavra de Deus e a, quem sabe, decorar textos como esse de Filipenses e levá-lo para o nosso trabalho, levá-lo para nossos afazeres e condicionar a nossa mente
para que ela entenda que quem está no controle das coisas é Deus, e se a nossa vida está nas mãos de Deus, está sob o controle de alguém que é maior do que tudo que está acontecendo. Por isso, amados, façam o que Paulo disse. Façamos, né? Esse convite é para mim e para ti. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Pensem nas coisas de Deus e louvem a Ele por quem Ele é. E à medida que nós formos fazendo isso, a nossa mente vai enchendo daquilo que Paulo diz no final desse texto. E o Deus da paz estará com vocês. E que assim seja, queridos, para mim e para ti. Eu quero orar por ti, eu quero orar por todos nós. Vamos curvar nossas cabeças e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado porque nós podemos pensar em ti, falar contigo, te ouvir. E nós podemos deixar com que a tua palavra encha a nossa mente da tua paz, das coisas boas que a tua palavra tem para a nossa vida, de testemunhos como o de Abraão e de tantos outros que tu foi levantando ao longo de todas as épocas. E que também nossa vida seja assim, um testemunho para os outros, um testemunho de fé e de confiança nas tuas promessas e no teu cuidado. E que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, esteja em cada um desses corações que ouvirem essa mensagem. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.